Fora Bolsonaro! Bolsonaro! Em pleno 7 de setembro, data histórica em que o Brasil celebra sua independência, Bolsonaro pretende dar um golpe de Estado e acabar de vez com a democracia e soberania em nosso país. Quando ele diz que devemos comprar fuzil e não feijão, Bolsonaro ri da miséria do povo e humilha quem passa fome. O presidente Bolsonaro expressa o mesmo desdém pelas quase 600 mil famílias que perderam seus entes queridos para a Covid, onde boa parte dessas mortes poderia ter sido evitada se Bolsonaro, de acordo com a CPI da Covid, não sabotasse a compra de vacina para o povo brasileiro. Mas a sociedade brasileira, as instituições democráticas, estão se mobilizando e agindo contra qualquer tentativa de golpe. Sabemos que o STF, os governadores, estão tomando as medidas legais para inviabilizar qualquer tentativa de ruptura institucional, o que irá se somar com o povo organizado nas ruas em defesa do país, da vida e pelo Fora Bolsonaro. Alô, companheirada! A TV Maquilica vai começar com política e cultura pra conscientizar. Eu bico mesmo. A TV do coletivo Lava desvenda as fake news que os meus irmãos robôs espalham. Eu bico mesmo. Olá, a TV Maquibica chega numa semana movimentada pelo campo democrático, discutindo a ida ou não às ruas no 7 de setembro, diante das ameaças de Bolsonaro. Nessa edição, vamos mostrar por que defendemos não abandonar as manifestações e engrossar o grito dos excluídos que existe há 27 anos com o grito do Fora Bolsonaro. Eu sou Creuza, que moro na entrada da comunidade. Vem cá, tá sabendo que dia 7 de setembro, terça-feira, todo mundo na rua? Cheguei no barracão para organizar tudo, encontrei pessoas desanimadas com a realidade difícil. Oxe, que besteira é essa? Eu sou realista. E quando a vida foi fácil pra gente, ânimo, otimismo, força, que faz a gente crescer na luta, acreditando na vitória. Foi bom eu ter falado. Assim, organizamos tudo. Faixas, cartazes, ganhamos álcool gel, máscara. Dia 7 de setembro, todo mundo. Grito dos excluídos e excluídas. Na luta por participação popular, saúde, moradia, comida, trabalho. Esse sistema que está aí, com esse desgoverno genocida ladrão, não vale. O que vale é a vida em primeiro lugar. Vacina no braço, comida no prato, trabalho, respeito, dignidade. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Bolsonaro! Oi pessoal, aqui quem está falando é Thiago Santana, presidente do PT Carioca. Queria fazer um chamado à nossa militância do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, para que nós estejamos juntos no dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, a Marcha dos Excluídos. Uma marcha a favor da vida, de direitos e oportunidades. E a nossa independência só vai ser real quando o nosso povo realmente tiver tudo isso. Por isso, nós que somos a favor de todas essas pautas, devemos estar juntos a mais essa tão importante luta. Queria convidar todos vocês para que estejamos juntos nesse dia 7 de setembro, ali no Largo da Uruguaiana, para a gente poder marchar a favor da vida, por vacina para todo mundo, para que a gente vença essa pandemia e realmente o nosso país seja independente, soberano, com direitos e oportunidades. Espero vocês lá. Fora Bolsonaro! Aí na rede é desse. O Bolsonaro cumpre um papel histórico.
E o papel histórico é ser a mosca do cocô do cavalo do bandido. E o bandido a gente nem sabe quem é. Esses que têm os jatinhos, esses que tiveram capitanias hereditárias, esses que mandam no Brasil desde que o Brasil chama Brasil, eles vão aparecer de novo e falar: ai, que bagunça, deixa a gente arrumar. Fora Bolsonaro! Os 10 motivos da EMA. A EMA listou 10 motivos para você ir às ruas no dia 7 de setembro defender a democracia contra o golpe dos milicianos. 1. A maior inflação dos últimos 20 anos. 2. O maior desemprego de todos os tempos. 3. Fome e miséria voltam ao país. 4. 585 mil mortes. 5. Desmantelamento da saúde, educação, cultura e ciência. 6. Roubo nas vacinas, roubo nas máscaras, roubo das rachadinhas. 7. Fraude do voto impresso. 8. Incêndios criminosos nas florestas. 9. Roubo de terras e matança de índios. 10. Ditadura nunca mais. Vamos às ruas combater o golpe de Bolsonaro. Dia 7 de setembro, todo mundo nas ruas para lutar contra o golpe. A política por trás dos políticos. Olá, companheiras e companheiros. Há 2 dias do golpe marcado por Bolsonaro para o dia 7 de setembro, meu comentário aqui na EMA que Bica não poderia ser outro. As pessoas perguntam: vai ter ou não vai ter golpe? Lógico que não dá para responder de forma direta, mas dá para imaginar o que pode acontecer. Pela primeira vez desde que assumiu, desde que vem organizando tentativas de golpe, Bolsonaro desta vez assume diretamente, pessoalmente, o comando das manifestações. É ele que está convocando, é ele que garantiu que vai participar do palanque em Brasília e São Paulo. Portanto, ele está na frente. Por quê? Porque ele está apostando no tudo ou nada. Porque sabe que essa oportunidade da chamada data da pátria, que ele procura se identificar, embora ele seja exatamente o contrário, um traidor da pátria. Então ele tenta usar esse simbolismo para poder marcar a posição dele contra o STF, contra os governadores, contra a democracia e a Constituição, assumindo para todo o Brasil e o mundo que ele é a Constituição, tentando imitar lá o Luís XIV, do Estado sou eu. Mas, como se diz, né? O ditado histórico, toda tragédia quando se repete como farsa. E certamente essa farsa do Bolsonaro, ela supera todas as farsas históricas que vêm se repetindo no mesmo sentido. Um ser desclassificado, completamente incompetente, paranoico, um miliciano. Mas, enfim, ele consegue ainda arregimentar hordas de fanáticos que atendem seus comandos automaticamente. A questão é que essas hordas de fanáticos estão cada vez se reduzindo. Muita gente está abandonando o campo de Bolsonaro. Hoje as pesquisas mostram que a rejeição dele é enorme, em todos os setores, inclusive acima de 10 salários mínimos. E que Lula, por outro lado, ele lidera todos os cenários eleitorais de forma absoluta, tanto no primeiro como no segundo turno. E a rejeição ao PT também está diminuindo rapidamente. Então esse é o pano de fundo de tudo isso. Ele disse que esse golpe dele vai ser um exemplo para o Brasil, para o mundo. Mas ele não considera que, na realidade, ele está isolado no mundo. Nenhum governo do Biden apoia esse golpe. Se fosse o Trump, ele não diria isso. Então ele só conta mesmo com apoio, e mesmo assim parcial, do agronegócio, que vergonhosamente está financiando a manifestação, inclusive colocando os manifestantes bolsonaristas nos hotéis. Que manifestação popular é essa? Pago regiamente pelo capital? Então, esse é o pano de fundo que mostra um Bolsonaro desesperado e isolado. Porque se ele costuma fazer esse tipo de atentado à democracia, desde que assumiu, a novidade nesse processo político da conjuntura é a forma determinada como as instituições estão reagindo. Como o Supremo Tribunal Federal está mandando prender quem comete o crime contra a democracia, o crime
da divulgação de fake news contra a democracia. Os governadores estão enquadrando suas polícias dentro dos esquemas constitucionais, dentro dos regulamentos constitucionais. PMs vão participar, mas certamente não vai haver rebelião de PMs, porque os governadores já assumiram esse controle. E mais, o movimento popular vai estar presente. O grito dos excluídos desse ano vai incluir o Fora Bolsonaro. Porque se tem um grito excluído no dia da independência, porque essa independência não chega aos excluídos, só chega às elites, às classes médias. Os excluídos estão excluídos socialmente do Brasil, do capital, do Brasil capitalista. Por isso que eles gritam. E não tem uma exclusão mais completa, mais absoluta, que nega não só a inclusão social, mas também a própria pessoa, o indivíduo negro, o indivíduo indígena, tratando essas pessoas como seres inferiores do que o fascismo, que se apoia no racismo, se apoia na repressão aberta contra o indígena e contra o jovem negro. Então, por isso que o grito dos excluídos incorpora o Fora Bolsonaro. Então, esse é o contexto. Há uma reação da sociedade. E por isso eu posso dizer o seguinte, mesmo incentivando a invasão do Supremo e tumultos em São Paulo, o golpe de Bolsonaro tem tudo para fracassar. E em fracassando, ele está completamente desmoralizado perante sua própria horda. Mostrou que não tem força. E aí, como foi o ponto culminante do golpismo do Bolsonaro, ele ficará sem força para enfrentar o depois. Ficará, portanto, à mercê completamente das decisões políticas da oposição geral a ele. Em primeiro lugar, da oposição dos governadores, do Supremo e da própria Globo, que está ressurgindo com força nessa oposição ao Bolsonaro. A nossa batalha, a batalha da esquerda, é mais para frente, a batalha decisiva. Nas eleições presidenciais, nós temos que eleger Lula para reconstruir o Brasil em novas bases. A pesquisa mostra isso, que a população, não só popular, povo, mas também classe média, ela está fluindo para o Lula. Está saindo de Bolsonaro, está saindo dessa burguesia liberal e está indo para o Lula. O povo está voltando para o Lula. A maior parte do povo que estava com o Bolsonaro está voltando para o Lula. O povo já está com o Lula na cabeça. E a classe média está chegando, se aproximando dele, nas propostas que ele está colocando de reconstrução do país. A pesquisa mostra que os nomes que tentam representar essa chamada terceira via não levanta voo. E por que não levanta voo? Porque essa terceira via, na realidade, é um disfarce, né, dos candidatos dessa burguesia liberal que apoiou o golpe, fez o golpe do impeachment, apoiou a prisão do Lula, apoiou o Bolsonaro no segundo turno, em nome da política econômica do Guedes. Como o Bolsonaro não deu certo, eles não conseguiram controlar, eles querem tirar o Bolsonaro, mas manter a política econômica do Guedes, que é a política que traz desemprego, traz fome, traz recessão, estagnação econômica, entrega do Brasil ao capital estrangeiro completamente, privatizações de empresas estratégicas, fim da soberania nacional no plano econômico e, consequentemente, desgaste e destruição no plano social. Então, essa é a política econômica desse candidato da terceira via. Isso não vai para frente. No Brasil de hoje, não vai para frente, com a experiência de Bolsonaro e que com 5 anos de fracasso desde o golpe do impeachment. Não acertaram uma. Dizia assim, só falta tirar Dilma. Tiraram Dilma e não acertaram em nenhum plano em que se constitui um país e uma nação. Então nós vamos estar na rua, o povo vai estar na rua 7 de setembro, as instituições vão estar mobilizadas e Bolsonaro não vai conseguir seu intento de dar um golpe fascista para escravidar o Brasil como ele gostaria. Esse é o meu comentário. A luta continua! Hoje, na Emaquibica, nós vamos contar com a participação do Herbert Lima. É um cientista social
e historiador e membro do núcleo Américo Barreira do PT do Ceará, além de ser um militante político de longas datas, que a gente conhece muito bem, né, Herbert? Sim, muito. Então, Herbert, a gente gostaria de saber qual foi o impacto da visita do Lula aí ao Ceará e quais são as perspectivas de atuação, perspectivas políticas para o PT no Ceará. Olá, companheiras, companheiros, a todas e todos e todes, né, que acompanham a TV Ema que Pica. Inicialmente, eu gosto sempre de começar fazendo minha autodescrição. Eu sou um homem negro, cabelos bem ralos, tenho óculos arredondados, estou usando uma camisa vermelha e, ao fundo, eu tenho uma imagem da passeata dos 100 mil, né, que trabalha aí sempre a referência de luta contra a ditadura, há 53 anos atrás, e a gente está nessa retomada dessa luta com a geração 68 novamente nas ruas. A repercussão aqui foi extremamente positiva. Ele teve o propósito de conversar, de ouvir os diversos segmentos políticos, movimentos sociais, sindicais, ouvir o povo e ouvir, principalmente, aquelas lideranças que possam contribuir para uma retomada da democracia que está ameaçada no nosso país. Lula pôde ouvir muita gente, teve muito acolhimento de partidos de todos os espectros políticos que estão no campo democrático, embora a gente saiba que algumas discussões houve internamente por conta de que existem membros de partidos que estão aí nesse governo, são responsáveis também pelo golpe e foram responsáveis pela o desastre que nós estamos vivendo nesse país. Mas Lula não se furta a conversar com ninguém. A gente sabe que, do ponto de vista dos estados, há uma disputa muito grande, né? E para você manter e fazer esse arranjo de como vai ser essa disputa para 2022, vai precisar de uma grande engenharia política. Mas Lula, ele busca fazer com que as pessoas conversem, pelo menos. A gente tem um grande mal, que é a necessidade da retirada desse presidente genocida, esse presidente que está destruindo o país. Quando Lula vem ao Estado e vem ao Nordeste conversar, também não só garantir uma grande frente contra Bolsonaro, mas também fazer com que a gente possa garantir uma eleição de uma bancada no Congresso Nacional e no Senado que possa contribuir com a luta democrática e a reconstrução do Brasil. O que está em pauta hoje é a necessidade de nós reconstruirmos o nosso estado de bem social, do Estado social, e que trabalhe em prol do povo e da soberania do Brasil. Como você pensa que vão ser as manifestações aí do 7 de setembro? Não vai ser essa ameaça golpista de Bolsonaro que vai nos intimidar. Agora todo mundo está se vacinando, alguns já tomaram a segunda dose. Ontem eu tive o prazer de tomar essa segunda dose, e justamente na luta. E a gente conta também, é importante registrar, com a participação efetiva dos membros da geração 68, né, que voltaram às ruas depois de tantos anos para defender a democracia e estão na linha de frente, dando o seu exemplo e voltando também para lutar contra o fascismo em nosso país. Fora Bolsonaro! Sarau da Ema. Por que o feijão tá caro? Pergunta pro Bolsonaro. Mas por que o gás tá tão caro? Pergunta pro Bolsonaro. O óleo, por que tão caro? Pergunta pro Bolsonaro. E a luz e a gasolina, por que tão caras? A resposta, meu caro, tá na cara. A luta continua! Eu bico mesmo.
Que Bica. Se você gostou, curta, comente, se inscreva e compartilhe muito. E não perca as próximas edições com novas bicadas no Bolsonaro. Até lá!